Olá, cinéfilas, cinéfilos e cinéfilos do Brasil e de todo mundo, que tem gente de vários países ouvindo esse mais novo episódio da segunda temporada do Fuxico de Cinema. Salva de palmas, minha gente, pra começar já, ó. Na palma inclusiva, no barulho, na alegria. A gente está muito feliz com você aí de casa, onde você estiver escutando a gente. Lembrando que essa segunda temporada é muito especiais, já no plural até, os especiais saiu, por dois motivos. O primeiro deles é que estamos comemorando os 10 anos do Portal Alagoar, essa janela, que é mais que um portal, um projeto, o Projeto Alagoar, que é a janela do nosso audiovisual alagoano, que é parte desse projeto. E também em parceria com a Rotina Filmes, e a gente também está aqui celebrando a segunda temporada, depois de uma primeira maravilhosa, que todos os episódios estão disponíveis no formato podcast nas principais plataformas digitais de áudio, mas agora no formato de um videocast, também está botando agora, ó, close de cinema, nossa carão para jogo, não só a nossa voz, mas também aqui você pode acompanhar em vídeo também no canal do YouTube do Alagoar. Então, a gente está iniciando agora esse terceiro episódio, e como aconteceu nos dois primeiros, a gente vai ter a mesma convidada nesse terceiro e nesse quarto episódio, uma conversa falando sobre dinâmicas do fazer audiovisual. E uma das funções que são muito importantes e que até trazendo um pouco do que reverberou dos episódios anteriores, o episódio 1 e o episódio 2 tratou sobre direção cinematográfica. E a nossa convidada, que é a incrível Nádia Rocha, ela chegou a comentar como foi fundamental uma função dentro dessa dinâmica para ela viver essa experiência enquanto diretora do filme dela, que a gente vai... escutem o episódio 1 e 2 para saber mais sobre o assunto, que é a função de assistência de direção. É uma função que muitas vezes não é tão dialogada, não é tão conversada e discutida, mas que acaba influindo e interferindo sobre várias coisas e demandas que dependem serem vistas para que uma obra audiovisual possa acontecer. E aí, antes de falar a nossa convidada especial desse episódio e do próximo, eu tenho que dar as boas-vindas à minha co-apresentadora e comentarista, Elizabeth Caldas. Bem-vinda, Beth! Oi, vamos nessa. Bora fuscar. E aí, então, vamos dar as boas-vindas para essa cineasta, diretora. Ela já foi assistente de direção, ela já diretora premiada, inclusive, que também é uma militante, uma ativista de várias pautas dentro da área do audiovisual nosso, e uma querida. Ela é responsável pela identidade visual estupenda do Fuxico de Cinema, a nossa queridíssima Amanda Duarte. Salva de palmas para essa convidada maravilhosa! Olha, ela com todo o cenário para esse videocast abrilhantando, além da beleza que não deixa mentir a câmera. Bem-vinda, Amanda! Obrigada, gente. É muito massa estar aqui, né? Principalmente pelo carinho que eu tenho pelo Fuxico. Desde a primeira edição, né, primeira temporada, eu participei nos bastidores, vamos dizer assim, no design, né, fazendo a identidade visual enfim, é muito massa estar aqui. Eu não sou muito de aparecer nos lugares assim, mas é muito massa ter esse espaço de troca, né? Eu acho que sobretudo de troca mesmo, assim, para falar sobre cinema, para fustigar, enfim, para ter esse momento de falar sobre a nossa realidade, né? Eu acho que o mais importante também é isso, né? O cinema é algo muito amplo e um podcast que se faz em outro lugar do país não é o mesmo de ter um fuxico de cinema, que também alcança o Brasil e o mundo, mas que tem o nosso olhar, né? Tem a nossa perspectiva, né? De quem faz cinema aqui em Lagoas, principalmente. E, enfim, é um espaço massa para a gente se ouvir, né? E se ver e trocar figurinhas, enfim. É o álbum todinho, mulher. Eu posso falar pela equipe todinha do Fuxico, como a gente está feliz com a sua presença enquanto convidada, porque, na verdade, você também é parte dessa equipe desde o início do projeto. Então, muita felicidade com a sua contribuição também como convidada desses dois episódios muito especiais. Dessa temporada muito esperada e que a gente desejou muito estar aqui fazendo com uma imensa alegria.
com a sua presença. Olha só, e aí, falando sobre o tema que a gente vai ter dessa primeira parte da nossa conversa, queria pedir para a Beth comentar um pouco do que é entendido sobre essa função da assistente de direção, né? Você pode comentar um pouquinho sobre o que o pessoal entende, o que é dito sobre a função de assistência em direção, Beth? Bora, simbora. Simbora num fuxico com assistente de direção. Então, assim, teoricamente é uma pessoa que é o elo do diretor, da diretora, com todos os departamentos de um filme, fotografia, arte, produção, som, elenco, com todas as cabeças de área que a gente chama dos departamentos, que acompanha isso nesse lugar também na parte técnica e também na parte criativa. Teoricamente, a gente pode chamar disso, mas que, na realidade, na sua prática, ela depende do tipo de filme, do tipo de orçamento. Tem filmes que tem 5 assistentes de direção, tem filme que tem 1, a maioria, grande maioria, se a gente está falando de Brasil, a gente... então, essa pessoa, única pessoa, fica com essa imenso trabalho que aí acaba que, na prática, a função, chão de fábrica do assistente de direção é fazer com que o negócio funcione e que ninguém esfaqueie ninguém, e ele vai tomando as sabutadas e vai amaciando ali e vai. É alguém que tem que fazer o negócio funcionar de algum jeito. Então, assim, é uma função muito difícil, muito pouco valorizada, pouco cuidada, talvez, mas é isso. E vamos agora nesse fuxico com assistente de direção. Nossa, só de pensar que a assistente de direção é pouco conversado sobre isso, como ela representa várias coisas que não são conversadas e que a gente precisa conversar sobre elas quando se trata de audiovisual, de se fazer audiovisual, sendo esse elo da direção com todos os setores, né? Nossa, mãe, isso reforça ainda mais a importância dessa nossa conversa. Mas, Amanda, antes da gente entrar nessa área, na verdade, adentrando nessa nossa temática, fala um pouco da sua trajetória, porque ela traz consigo não só essa experiência na função, como em várias outras, como eu tentei iniciar a sua apresentação, mas você vai ser a melhor pessoa para comentar essa sua trajetória. Exatamente, multiartista. É uma coisa que eu tenho me reconhecido cada vez mais, inclusive, o que é um pouco exaustivo também, né? Essa quantidade de coisas que a gente faz, assim. Nós não temos um curso de cinema, nós somos autodidatas, né? Vamos dizer assim. Então, o aprender vem muito da prática também, né? Então, eu lembro que eu comecei eu acho que principalmente nos primeiros anos, assim, eu comecei em 2012 na faculdade, por meio da oficina de cinema, né, ministrada pelo Almir Guilhermino, na UFAL, que foi de onde saiu o 1240, que foi dirigido pelo Dário Júnior, e do qual eu fui assistente de produção, e o Menino, né, que eu roteirizei e dirigi junto com a Maísa Reis. E aí foi uma experiência que mostrou, né, aquilo, olha, é possível, né, fazer cinema, e é claro que eu já vinha com contatos, né, com disciplinas que tinham a ver com cinema, mas eu acho que foi nesse momento que realmente eu tinha feito vídeos também para matérias, mas assim, foi esse momento que realmente eu senti, tipo, poxa, eu tô fazendo cinema, assim, né, porque foi algo que, enfim, teve uma equipe ali, teve uma imersão. Eu lembro que teve um trabalho anterior que eu não uso ele, um microvídeo, na verdade, bem experimental, né? Mistura animação, outras coisas, porque eu acabei, na ingenuidade, pegando coisas da internet e tal, sabe, assim. Então, assim, não tem direitos, assim, eu não uso. Foi uma coisa que eu fiz, apresentei na faculdade e ficou lá, sabe? Porque ainda não havia essa preocupação de entender, né, como funcionam as coisas, questões de... E realmente eu fiz pensando na matéria, então, a partir do momento, enfim, que eu apresentei, ficou lá. E aí veio essa oficina que foi a porta de entrada não só minha, mas de muitas pessoas, né, da minha geração,
no cinema, né? No audiovisual. E aí eu tenho essas primeiras experiências, né? Como assistente de produção e diretor e roteirista, né? Eu gosto muito de criar, né? Mas sempre que eu vou trabalhar no projeto dos outros, eu prefiro não ser em processo criativo, porque eu acho que é mais de estar lá mesmo, de fazer. Então, eu já trabalhei como microfonista, tive vários outros trabalhos como assistente de produção, em curtas, de ficção, documentário, no longa-metragem nacional. Enfim, em várias produções, né? Já fui assistente de montagem, fui assistente de direção em ficção, em documentário, e inclusive um documentário que está circulando, está dando bastante orgulho para a gente, né? Que é o Habito, que é do Fernando Santos. É um híbrido, na verdade, ele. Tenho muito carinho, né? Porque estou acompanhando a carreira do filme, está muito linda, assim, ver as participações em mostras e festivais, e principalmente a recepção das pessoas, né, em relação ao filme. E enfim, aí já também fui assistente de direção do último do Fernando, que ainda está em fase de pós-produção, e é isso, já exerci várias funções, assim, também meu trabalho de conclusão de curso foi também um mini documentário, Cria de Ninguém. Já participei do Ateliê Sesc, antes de participar como instrutora, eu participei como aluna, então também tem uma obra coletiva, Bomba Meu Jaraguá, que eu também participei, né, da direção. Ela fala sobre o abandono sociocultural de Jaraguá, né, que agora está mais vivo, né, então, assim, até era meio que um documentário bem denúncia, assim, mostrando o abandono, e agora dá para ver que, pelo menos em alguns aspectos, assim, está bem diferente. Isso é massa também, né, essa questão da memória, né, enfim. Enfim, e aí eu estou sempre trabalhando em projetos relacionados ao cinema, não necessariamente em filmes, né? E aí eu acho que falando mais, vocês vão entender mais um pouquinho por quê, assim, mas trabalho em diversas funções, em mostras, sou instrutora de introdução audiovisual, então ministro oficinas, monitoria, enfim, e trabalho como assistente de produção em mostras, e eu sempre estou fazendo muita coisa diferente, o que para mim também é muito aprendizado, né? Porque eu acho que quando a gente isso vai de perfil profissional. Eu tenho esse perfil de ser mais curiosa, essa coisa do descobrir novo me instiga e tal. Acaba misturando muito também, às vezes nem é muito saudável, né? Porque às vezes eu estou fazendo um processo que é técnico aqui, outro de produção, e estou com outro trabalho que é criativo, então sair de um lugar para o outro é muito, às vezes é um choque de realidade, assim, né? Uma coisa acaba, mas é o meu jeito, né? Assim, essa multipotencial, sem romantização, né? Mas assim, essa coisa foi como eu consegui, assim, comecei, né, a desbravar o setor, né, cultural e principalmente o audiovisual, e acabou que ficou sendo isso, porque eu tenho minhas escolhas, assim, baseadas em muitas questões, e, enfim, e tô por aqui, né, mais de 10 anos, né, acho, 2012 para cá, majoritariamente, completamente, eu acho, trabalhando na cultura, né? E principalmente no audiovisual. Nesse esquema de fazer muitas coisas diferentes e aprendendo sempre, né? Então, assim, a certeza que eu tenho aqui é que eu estou sempre aprendendo, não só sobre cinema, mas sobre mim, sobre como eu quero estar nele, sentindo, né? Percebendo, mas, assim, partindo da experiência, estudando também, né? Meus assuntos de interesse, enfim, tentando pensar novas perspectivas, assim, para o meu cinema, para provocar pessoas a pensarem nas possibilidades sobre criar, né, principalmente no audiovisual, e, enfim,
tentando seguir assim. Nossa, Amandinha, ouvindo o seu relato, você teve a experiência de diretora de cinema antes mesmo de outras funções, é isso? Sim. E a, Inclusive, e a, apesar do 1240 ter sido lançado antes, eu trabalhei no Menina antes, né? Como roteirista e diretora, só que ele foi finalizado antes, o 1240. Então, eu fui primeiro roteirista e diretora, junto com a Maísa, depois que eu fui assistindo produção. Mulher, você falando também de que você teve um trabalho inicial de estudante, né, que você não divulgou por questão de direitos autorais, você pegou coisas da internet e criou algo em cima, mas e tinha aquela ingenuidade da criação, mas era um exercício. Gente, o que é hoje o chat GPT, né, o que é dito que é a tal inteligência artificial que basicamente surrupeia tudo sem entender fonte de nada, de quem criou, cria outra coisa, e a gente está numa situação hoje que se complicou mais ainda. Agora, a preocupação que a Amanda teve virou o motivo de lucro de bilionárias com o desenvolvimento tecnológico servindo a isso, a não se preocupar em autoria, das fontes de onde as pessoas criam. Agora não é nem as pessoas que criam, né? A máquina que cria ali é babado. Nesse parâmetro, nessas ausências de preocupações éticas, gente, é realmente muito trabalho. E aproveitando esse gancho de dificuldades, oi, pode falar. Eu falei só muitas questões contemporâneas, Nossa, né? sim. E que remetem a várias coisas do passado também, né? Várias coisas que persistem, né? Insistem nessas situações todas. E aí eu queria pedir para minha comentarista, nossa comentarista Elizabeth Caldas, se ela se ela pode citar alguma coisa sobre esse parâmetro das situações dos sets, de filmagens e essa relação da direção. Ela trouxe um pouco na fala essa introdução do que as pessoas entendem, do que se entende sobre a função de assistente de direção, o quanto é uma pessoa que basicamente sofre para ver uma produção audiovisual acontecer, e tem sido assim, inclusive pela falta de diálogo sobre a importância de ter essa função, como ela fica diferente a cada formato de produção, né, cada proposta e orçamento dessas propostas para se realizar. O que você pode comentar para a gente começar as nossas provocações sobre o assunto, Beck? Pois é interessante a Amanda nesse lugar, porque ela tem uma baita experiência na assistência, não só de direção, mas também de produção e outros mostras e tal. Ela tem uma longa, acho que realmente é muito raro uma pessoa jovem, da idade dela, estar há quase 13 anos vivendo exclusivamente de trabalho de cultura. Isso é uma coisa muito rara, mas que reflete muito o porquê dessas escolhas e nesse lugar de diversidade, porque senão não tem, né? Senão não tem muito como se manter num lugar só. Assim. Eu também muitas vezes fui questionada nesse lugar assim. Vá aprender outras coisas, porque senão se ninguém vai te chamar para fazer nada, porque se for só roteiro, não vai. E às vezes não, eu não tenho muita jeito, nem gosto, nem talento mesmo para fazer outras funções, mas é uma coisa que faz esse lugar da assistência ser um lugar de muita vulnerabilidade mesmo, assim, bastante, porque tanto que no episódio passado eu citei a Rede Gama, que é um grupo de apoio a mulheres no audiovisual, com relatos de assédio e abusos, o Mais Mulheres, do audiovisual, Mulheres Mais. É muito gritante a quantidade de relatos que vêm são massivamente no lugares que são os assistentes de direção, mais e de produção também. Então, é um lugar realmente de bastante vulnerabilidade e que pode ser 1 ou pode ser 5, porque também quando são 5 é porque esse 7 está multiplicado por 5, o dinheiro é multiplicado por 5, as tensões também são multiplicadas, então as coisas vão tomando tamanhos
surreais, assim, que a gente até... por isso, nosso audiovisual é muito caro, orçamentos inimagináveis, mas que movem centenas de pessoas em volta de uma obra. Então, eu acho que só essa apresentação dela já nos dá um pouco do que desse lugar de estar tendo que se virar e tendo que encontrar esse caminho. Amanda, ter que se virar é um modus operandi de quem tá na função de assistente de direção, mais do que... muito se fala de produção, mas pouco se entende essa demanda do se virar uma assistência em direção, né? Sim, na verdade, eu sou formada em comunicação, né, que inclusive a oficina que eu citei foi no curso de comunicação social da UFAL, só que também tem escolhas, né? Eu acho que tem o mundo e tem onde a gente consegue e o nosso eu, né, consegue ocupar, né, e estar, inclusive intencionalmente, não apenas devido aos obstáculos que a gente vive no mundo, em que são muitos obstáculos, né, para tudo na vida. Mas, por exemplo, eu formei em comunicação, só que eu passei um tempo trabalhando fixo e tal, mas eu percebi que não era isso, né? Então, eu me dei o desafio de trabalhar como freelancer na cultura, né? Então, assim, uma das funções que eu exerço, né, e em alguns anos que é predominante, né, é a de comunicadora social, trabalhando como assessora de comunicação, né, em outras funções, em projetos culturais, né, e outros. E aí, enfim, só para contextualizar, né, que tipo, ainda tem isso, eu não trabalho só com cultura em si, na parte de produção e tal, eu trabalho como comunicadora também. Então, tem épocas que, enfim, é complexo gerenciar, mas ao mesmo tempo eu escolhi também, apesar de ter essa necessidade, tipo, principalmente para o cinema, né, pensando que, nossa, aí a gente teve anos que nem teve edital público de incentivo, então, assim, tivemos lacunas, né, que é óbvio, não existe como uma pessoa sobreviver nem trabalhando em 20 funções, quanto mais em uma, né, principalmente em períodos em que essa é a realidade, né, a gente passou tempos assim sem editados e é claro que aí a militância, né, faz a diferença porque a gente se junta para discutir o que precisa ser melhorado, para lutar e esses montes de desafios, né, porque são muitos, né, se a gente olhar só na última década, né, e aí teve quem veio antes, né, pessoal da ABDC, cineclubistas e pessoas que consequentemente também estiveram militando por melhorias, né, para o segmento e tal. E, enfim, e aí hoje eu me vejo mais nesse lugar multi, mas até querendo dar uma estudada, sabe, nisso, sim, pensando na saúde mesmo, né? Porque eu acho que a gente está sempre tendo que escolher pela nossa saúde. E dentro do próprio audiovisual, né, enfim, e no mercado profissional como um todo, na verdade, né? Porque a gente está vivendo num mundo em que, nossa, é muita informação e pouco ao mesmo tempo, né? É muito trabalho, pouco tempo, enfim, são dinâmicas totalmente insalubres que existem abordagens mais romantizadas, né, que meio que ludibriam as coisas, existem relativizações que são o oposto disso, mas que, enfim, eu acredito muito no equilíbrio, né? E acredito muito na busca de cada um dentro do processo, mas pensando enquanto coletivo ao mesmo tempo, né? Porque eu acho que as nossas buscas individuais, elas nos conectam ao coletivo, né? Então, eu acredito que essa função da assistência de direção, ela é um elo, né? E é quem faz o set acontecer, né? Então, independente de ser uma ou de ter uma primeira assistente de direção, uma segunda D, terceira D, sabe, assim, uma função de uma carga
de trabalho mental, né, e emocional, que, assim como muitas, produção, por exemplo, né, funções relacionadas à produção, principalmente direção de produção, tendem a ser funções muito ocupadas por mulheres, assim, né, enquanto outras você nem mal vê, né, principalmente até um tempo atrás, né, eu acho que hoje, com a busca que se tem por ocupar espaço, né, por conscientizar, você pode estar lá, então, eu acho que a gente tem mudado aos poucos, mas ainda aos poucos, algumas realidades, mas existem funções que são extremamente de sobrecarga mesmo, né, mental e de trabalho, né, em si, enfim, mas eu acho que o principal é a gente pensar que a gente vivencia esse trabalho, né, seja como AD, né, assistente de direção, seja como assistente de produção, produtores, direção de arte, assistente de arte, figurinista, enfim, independente da função, né, a gente vive ela dentro de um sistema que existe para nos colocar enquanto mera força de trabalho mesmo, né? Então, se a gente não toma cuidado para entender, ter essa perspectiva de que cinema é esse que a gente vai fazer, a gente acaba reproduzindo um padrão que não importa se a gente está fazendo um filme com super social, né, super ativista em relação à temática, em relação a... Porque, enfim, existe essa perspectiva. Então, sim, assim, meio que respondendo a pergunta, essa função, né, é uma das que eu vejo como as mais difíceis difíceis no sentido dessa carga, né, que ocupa, porque você está lidando com um elo, né, entre diferentes equipes dentro de um projeto, e que, ao mesmo tempo, é você a função cobrada para fazer aquilo acontecer, né? Fazer o set acontecer, tudo está ok. Então, é questão de limite humano mesmo, né? Assim, então, é uma das funções em que essa dinâmica que cada projeto assume reverbera mais, provavelmente, né? Porque você vai, enfim, é uma função que isso pode pesar mais, né? Não que outras não possam, né? Até porque ainda tem a questão de relações humanas, né? Você pode estar com uma equipe linda, com um profissional machista, trabalhando com, sei lá, na equipe de fotografia, ou na equipe de arte, ou enfim, e uma pessoa especificamente tendo que lidar com aquilo, né? Então, assim, pode ser, enfim, são cuidados, né? E assim como aqui fora na sociedade as coisas são reproduzidas, né? E, enfim, preconceitos e tudo mais, a gente também não pode achar que não vai se deparar com isso em determinado setor criativo, né? Ou, enfim, porque é um setor criativo, porque as temáticas sociais e humanitárias estão aí. Não, a gente vai, infelizmente, lidar com isso, só que justamente por isso eu acho que é importante quem está à frente de projetos, né, pense pelo menos é o que eu busco, né, quando eu estou nesse lugar, né, aprender porque a gente vai errar, né, a gente tá nesse mundo reproduzindo coisas e a gente vai errar, mas eu acho que a intenção de onde a gente quer chegar, enquanto pessoa, enquanto coletivo, vai dizer muito, né, para onde a gente vai e que cinemas, né, no plural, a gente vai construir, porque eu também não acredito no cinema, mesmo no modo de fazer como algo singular, né, eu acho que assim como estéticas diversas são possíveis e bem-vindas, eu acho que as formas de fazer também são um experimento, né, essa experiência, né, que cinema é esse, né, que a gente quer fazer, né, que cada um quer fazer, né, porque
é a forma de fazer nos bastidores, né, a perspectiva humana ou não que a gente tem dentro dele, a estética do filme, né, dos filmes que a gente faz, enfim, a intenção por trás daquilo em vários sentidos, né, temáticas e o lidar humano no dia a dia de trabalho, e, enfim, são muitas coisas que eu acho que não existe fórmula, né? Acho que não adianta também a gente pensar, não, tem que ser desse jeito, né? Não, eu acho que a pesquisa, inclusive, quando a gente acessa a pesquisa sobre decolonialidade no cinema, existem vários termos aí que, inclusive, ainda estou me familiarizando, né? Porque são diferentes perspectivas sobre o fazer cinematográfico, né? Sobre o fazer cinematográfico não partindo somente do ato criativo, né? Mas partindo dessa lógica dentro de uma lógica que é opressora, né? Uma lógica sistêmica maior que é opressora. Então, assim, são possibilidades, né? Eu tenho me voltado, né? Tenho interesse de... Inclusive, iniciei, né, pesquisa sobre esses outros cinemas possíveis, né? Espero retomar em breve, né? Porque eu acho que pode resultar, inclusive, em produção de conhecimento interessante para provocar mesmo, né? Essa reflexão, mas pensando nessa pluralidade do cinema, dentro dessa perspectiva que não é só do que a gente vê na tela, né? É do que está por trás, e porque a gente está nesse mundo que tem esse mecanismo de funcionamento, né? Mas a gente tem as nossas escolhas, né, dentro do que fazer em relação, sei lá, um orçamento, né? Fazer um filme de 40 mil com 20 mil é uma escolha minha, né? Então, assim, nós também temos as nossas responsabilidades, né? Diante de, comumente, né, de orçamentos muito pequenos para a realidade do que gasta no cinema, às vezes até do que é aprovado, né? Porque às vezes para ser aprovado você tem que fazer um projeto robusto, mas que ao mesmo tempo o orçamento não é equivalente. Então, assim, eu entendo que as pessoas também ficam num impasse, né? Do que o que eu vou propor, se por eu tirar isso pode não ter chance de passar. Então, assim, coletivos nesse sentido, isso especificamente também, porque você tem que reeducar, né, não só a si, mas a gente pensar coletivamente em como tudo isso funciona, né? Porque não adianta um agente do cinema ter um pensamento, mas que a coisa continua sendo reproduzida. Então, assim, eu acho que o primeiro passo para a gente chegar a algum lugar não é saber onde chegar, porque a gente vai ainda discutir muito, conversar muito, e tem como eu falei, essa diversidade possível, né? Não é um cinema possível, mas eu acho que o primeiro passo é justamente esse, a gente começar a conversar sobre, né? Inclusive, agradeço o espaço aqui em relação a isso também, porque é a possibilidade da gente conversar sobre outras possibilidades. Isso. Sabendo o que não quer, o que dói, o que machuca, o que não faz bem, isso já é um bom caminho. Sim, porque como tudo na vida tem os consensos, né? A gente sabe que agressão física não é bom, né? Ok. Mas existem várias outras coisas, né? Então, assim, coletivamente a gente vai entendendo consensos, né? E agora, coletivamente, eu falo enquanto sociedade mesmo, né? E não necessariamente enquanto coletivo ativista, né? Mas a gente vai entendendo, vai tendo consensos, né, de coisas que, tipo, isso ok, isso não, né? Que é o que faz a nossa sociedade, né? O que a gente entende como certo, como errado, em termos mais amplos, assim. Mas existem várias dinâmicas, vários processos, várias formas de sentir, né? Existem diferenças humanas que a gente está lidando diariamente, né? Então, várias formas de fazer na tela, de fazer para além da tela, né? De possibilidades de se constituir não vou falar nem um set, mas o projeto em si, né? Nem só o set, né? Mas, assim, as dinâmicas de um projeto, né?
a partir da perspectiva de determinada pessoa diferente, né, de outra. E podem ambos serem experiências maravilhosas, não só para um bom resultado fílmico, mas para uma boa experiência humana mesmo, assim, né, e minimamente uma equipe cuidada, enfim. Então, isso acho que é individual, porque tem que partir da gente as reflexões sobre os nossos cinemas, mas é principalmente coletivo, né? Porque, assim como tudo na vida, a gente não muda realidades, não acaba com algumas reproduções de processos, assim, padronizados até, né? Sem agir em coletivo também, mas tem muito essa coisa, né? Quem determina dentro de um projeto as dinâmicas dele, majoritariamente, né, ainda que possam ter várias outras interferências, é quem está à frente dele, né? Quem está realizando. Então, é massa pensar assim. Eu me provoco muito para isso, né? Faz tempo que eu não realizo, mas eu acho que vem muito desse lugar, tipo, eu quero sentir, sabe? Eu tenho gostado muito de pensar em histórias, vai lá para o HD, né? Coloco, mas eu não tenho sentido essa instiga de ir para o set, assim, né? Então, acho que por isso também eu mudo muito de funções assim, sabe? Não, porque pelo menos em set eu acho massa, tem set que é mais tranquilo, tem outros que são mais corridos, mas e me ensinam muito, né? Eu acho que a gente aprende muito com tudo, mas vem muito dessa perspectiva de entender, poxa, os orçamentos, a grana que vem para a gente fazer cinema é pouca, mas com pouco às vezes a gente também faz muito mais do que aquilo poderia, e isso resulta em enfim, uma dinâmica que é uma reprodução do sistema que a gente vive, né, do mundo que a gente vive, assim, de outros... Porque, na verdade, a gente está falando aqui sobre cinema porque a gente é do cinema, mas essa conversa, as pessoas que trabalham com gráfica, as pessoas que trabalham com alimentação, várias poderiam ter, né? Porque são dinâmicas que fazem parte desse sistema, né? O mercado cinematográfico ele está inserido dentro de uma realidade que é global e que o problema que eu acho que a peculiaridade da cultura, não só do audiovisual, é que por a gente lidar, principalmente aqui em Alagoas, né, falando que a gente é um setor, e o setor cultural e o segmento audiovisual emergente, né, então até recentemente, enquanto outros estados já tinham recursos para fazer coisas, e a gente ainda estava lutando para o mínimo, então assim, e hoje a gente ainda tem o mínimo, mas comparado a 10 anos atrás, 8 anos atrás, né, o que a gente tem, né, era mais absurdo ainda. Então, assim, a gente vem muito desse lugar de resistência. E isso é lindo, porque é isso que muda as coisas, mas, ao mesmo tempo, se a gente não aprende a buscar o equilíbrio e separar algumas coisas, a gente acaba ficando preso também a essa ideia de que tudo tem que acontecer na resistência, né? Mesmo quando a gente tem alguma coisa para produzir. Então, é complexo, né? Eu entendo vários lados, assim, eu não gosto de... Claro que se pegar um assediador em set, né, é complexo você, né, mas assim, em termos de comportamento humano, eu acho que a gente está tão contaminado, nossos parentes estão nos empregos dele também, sabe, assim, com reproduções de coisas que fazem parte dessas dinâmicas, então, eu acho que é uma questão, eu gosto muito de trocar ideia por causa disso, e eu gosto de falar, eu sou uma pessoa estranha também, né? Porque às vezes, eu tô conversando com as pessoas, eu tô falando das coisas, de erros meus, pessoais, eu não tô falando, mas é mais nesse sentido, tipo, poxa, é transformar, sabe, assim, quando a gente, percebi isso, poxa, né, não foi legal, né, seja na vida pessoal, na vida profissional e tal, aí no próximo a gente já sabe, né, enfim, então é muito eu parto muito desse lugar, assim, mesmo de refletir sobre as coisas, e eu acho que esse fazer coletivo é isso, né? A gente tentar encontrar esses cinemas plurais, assim, mas... Tem várias coisas que eu quero resgatar
do que você comentou inicialmente, mas eu vou pegar um em específico que é essa questão de visualizar mulheres ocupando o cargo, a função, na verdade, de assistente de direção, e como você falou sobre esse desdobramento que a sua trajetória exigiu para que você pudesse dizer uma multiartista, o quanto isso custa para você, o quanto denuncia também como essa dinâmica de mercado de trabalho dentro do sistema capitalista e um trabalho que tem a ver com arte, com fazer arte, que tem outros significados, outro peso. Vou usar até a palavra peso mesmo, porque tem sido muito sobre isso também. Ter que buscar trabalhar nas áreas culturais artísticas, como isso pode se conecta, né, como a vivência de várias mulheres, que é uma coisa que também foi citada nos episódios anteriores, como a própria Beth trouxe, que mulher pode se dar assumir a possibilidade de estar à frente de um projeto, ter tempo para se dedicar a isso, como tantos homens, principalmente os homens brancos endinheirados aí, que sempre estão fazendo, conseguem, né? E aí eu quero que a Amanda comente um pouquinho mais sobre isso, mas no próximo episódio, porque estamos encerrando essa primeira parte maravilhosa do episódio. Quero agradecer, vamos dar aquela salva de palmas dessa primeira parte para a Amanda Duarte aqui, maravilhosa, incrível. Faça os seus arrobas, de onde a gente já pode acompanhar, que eu sei que isso é só a primeira metade da conversa, mas já adianta aí, quem quiser te acompanhar, quem te ouviu até agora. O meu Instagram é @AmandaDSArte. E é isso, segue lá. Eu sou bem tímida nas redes também, não posto muitas coisas, mas estou sempre lá. E Beth, fala seus arrobas e comentários finais desse episódio. Comentários finais eu vou também deixar para o próximo, porque o gancho aí está dadíssimo. Estou com a cabeça aqui, ó, fervilhando. Vamos conversar muito sobre isso e agora é que a gente vai pensar, de fato, no dia a dia, na rotina, no chão de fábrica, como é que a gente consegue fazer alguma coisa mudar ou ser diferente. Vocês podem me encontrar no @rotinafilmes e a gente conversa muito. Já. Conversa mesmo, que a gente aguarda vocês todas, todos e todos no próximo episódio também com a Amanda Duarte. Lembrando sempre que esse videocast é uma realização da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Governo de Alagoas, pela Lei Paulo Gustavo, parte do Ministério da Cultura, Governo Federal, e é uma parceria da Rotina Filmes com a Alagoara, janela do audiovisual alagoano. E a segunda temporada do Fuxico de Cinema é apresentada por mim, Ronald de Silva, co-apresentado por Elizabeth Caldas, com produção executiva de Larissa Lisboa, direção e comentário de Elizabeth Caldas, roteiro de Rosiane Monteiro e Ronald de Silva, material gráfico de Amanda Duarte e trilha sonora de Bruno Brandão. E é isso, pessoal. Um cheiro e até o próximo episódio. Tchau!